hoje eu tô aqui para apresentar a Pontoni Financial para vocês. E mais do que apresentar a Pontoni Financial é contar verdadeiramente a nossa história. Eu estou aqui com o nosso CFO, Leandro Pontoni. Além de ser Olá. meu marido, né? Ele se transformou num sócio, num parceiro nosso. Então é com muita alegria, com muito carinho que a gente começa a dividir esse projeto aí que vem de alguns anos para vocês. Eu acho que a gente tem que começar se apresentando, né? Então, eu queria primeiro apresentar a Fernanda aqui, Fernanda Pontoni. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde você veio, qual é a sua história até chegar na Pontoni Financial. Conta um pouquinho aí pra nós. Eita, a trajetória é longa, né? É, mas pode resumir que vai ficar bom. Bom, eu comecei, na verdade, atuando no mercado financeiro, né, no Brasil, que foi até onde a gente se conheceu, né? Sim. Eu comecei no Itaú Unibanco, eu tinha passado por outras empresas antes do mundo de sementes, dessa parte Mas aí qual mais a tua de formação? General Construction. A minha formação, tem várias, mas eu me formei em administração de empresas com comércio exterior, believe or not, foi a minha primeira formação. Uhum. Depois eu me especializei em marketing, Legal. na FAAP. Depois eu fui fazer uma pós-graduação de gestão de projetos na Fundação Vanzolini, lá no Brasil, em Legal. São Paulo. E minha última formação foi em Black Belt, né? Em melhoria contínua. Uhum. E era muito engraçado, porque só tinha engenheiro na sala, eu lembro disso. Uhum. E você sabe, né? Sim. Eu pedi muito pra Deus que eu casasse com um engenheiro, porque eu sou a engenheira frustrada, né? Eu não fiz engenharia e sou apaixonada por engenharia. E só dava eu ali no meio dos estatísticos, dos engenheiros, eu falava, caraca, o que eu tô fazendo aqui, né? Uhum. Então foi uma experiência muito, muito bacana, assim, pela minha trajetória acadêmica, né? A trajetória acadêmica me ajudou a fazer o que eu faço hoje? Eu acho que sim. Eu acho que ajuda muito, né? Por isso que eu falo para as pessoas assim que conhecimento, estudo é importante, é poder, porque o conhecimento ninguém tira de você, né? Não tira de você, não tira de mim. E não tira do Lê. Então, acho que conhecimento é uma coisa, assim, que é super válida. Isso foi a parte acadêmica. E aí, quando eu comecei na parte de estruturação de empresas, vamos dizer assim, eu passei pela Monsanto, que era empresa americana. Eu sempre sonhei em morar nos Estados Unidos. Então, lá com 19 anos, que eu não sabia de nada, eu falei assim, cara, eu vou para uma empresa americana. Porque se eu for para uma multinacional americana, pode ser que eu venha um dia morar nos Estados Unidos. Esse era o meu sonho, né? Uhum. Inicial. E aí vem a dica, né? Palavra tem poder, cuidado com o que você pede pra Deus. Exatamente. Porque uma hora vai acontecer. E aconteceu. E aconteceu. E aí foi quando eu fui migrando dessas empresas até chegar no Unibanco. Na época era Unibanco, em 2001. E lá eu comecei na área de compras, né? Compras de tecnologia. Eu comprava tecnologia. E na época, eu lembro que eu era a única analista ali que falava português, inglês e espanhol. Você lembra, né? Porque a gente negociava com a IBM, com a Sim. Microsoft, com a HP. E aí foi quando eu comecei a fazer isso, porque ainda era muito novo dessas empresas terem sucursal no Brasil. Então, muitas vezes a gente negociava com elas aqui, né? E aí foi aonde eu te conheci. E aí tudo começou, né? Essa sociedade começou lá atrás, viu, gente? Tem tem quase 20 anos. Então, Muito bom lembrar, muito e bom. chegou hoje o que é a Pontoni. Conta mais um pouquinho. Então, e aí o que aconteceu? No Unibanco eu passei por várias áreas. Eu sempre fui uma pessoa assim, com muita sede de conhecer, muita sede de... Acho que eu sempre fui aventureira, né? Eu nunca fui acomodada. Então, eu sempre queria mais, eu queria conhecer mais, eu queria aprender mais. Então, eu passei um tempo ali no Global Sourcing, que foi a área de compras, onde a gente negociava com grandes players. Mas aí a gente começou a namorar, né? E como eu sou muito coxinha... Aí tem que explicar o que é coxinha. A gente gosta de fazer tudo muito, 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 muito certinho. Tinha uma política, né, na empresa que a gente não podia namorar Sim. e estar na mesma área, porque era conflito de interesse. O Lê entrou 4 meses depois, ele vai contar. Mas éramos compradores, querendo ou não, né? E aí foi quando eu tomei a decisão. Você estava performando naquele semestre, porque a gente tinha avaliação de performance semestralmente. Que isso que eu acho que foi um gancho muito legal para hoje sermos sócios, né? Montar uma empresa. Porque hoje a gente consegue falar muito bem de meta para os nossos A gente aprendeu a fazer gestão, né? A gente aprendeu com eles. E aí foi quando eu fui para a área de TI.
do banco. E aí eu fui administrar os contratos de tecnologia. Então eu era o pós-compra, né? Com o Sandro Zuppo, que me trouxe, ele me entrevistou, enfim. Então as nossas decisões, né, Lê? Desde quando a gente era muito novo, sempre foi muito pragmático, né? Sim. Quem é que tá performando? O Lê. Beleza, quem vai sair da área? Você. Né? A gente tinha muito... Tinha essa parceria desde o início, Desde o início a gente já era sócio. Uma parceria profissional e sociedade já existia. Mesmo a gente não efetivando isso embaixo de um CNPJ ou debaixo de um IE, né? A gente já era sócio. Aí eu passei pela área de tecnologia, fui lá reformular todos os contratos, né? Não tinha essa área, na verdade, no banco. A gente montou essa área. E como eu já tinha contato com o pessoal de TI, então já tava fácil, né? Com o Paolo, o Hélio Quixis, o Geraldo, era muito legal. Foi uma época muito boa, Miguel Catonian. E aí, de lá, eu fui para Leda Plácido, né? Eu fui trabalhar aí na área de abertura e fechamento de conta. E aí, eu já tava naquela vibe de corrigir problema. Eu sempre gostei muito de corrigir problema. Para mim, se eu não tinha um problema, eu não era útil. Porque o que vinha? O problema traz o quê? Solução. E eu gostava de solucionar coisas, né? Eu me sentia viva, eu me sentia útil. E aí foi quando eu fui para essa área, eu já tava com a cargo de gestão, né? Eu já tava ali liderando pessoas, enfim. Para mim foi um mega desafio, não sei se você lembra, mas eu tinha o quê? A gente já era casado, eu tinha 30 anos. E eu liderava pessoas que tinham 50, 60 anos, lembra? Muito comum na nossa carreira. A gente passou por várias assim, né? E você tá falando agora, eu tô lembrando daquela vez que eu tive que demitir um senhor que tinha 60 anos. Era o dobro da minha idade. E ele enfiou o dedo na minha cara e ele falou, quem é você? Você é uma criança, você tem idade pra ser minha filha. E eu me tremia inteira, porque, putz, grila, né? Mas eu tinha que fazer o que tem que ser feito. Né? E aí foi quando eu usei calças. É a parte difícil de ser gestora, né? É a parte difícil. É aquela frase que você fala pra mim, acho que foi uma das primeiras vezes que eu usei calças mesmo, porque eu tive que me posicionar. A mulher no mundo corporativo, né? Infelizmente, a mulher muitas vezes tem que vestir calças, né? Foi muito punk. E aí, depois da área da Leda, eu fui pra área de logística de tangíveis, né? Aí eu fui montar a área de melhoria contínua, com o de Clay, com a Tati, com o Edu, com toda aquela galera, com a Cris Sabá, onde nós fomos montar essa área e o objetivo era como a gente consegue ser efetivo para entregar mais de 4 milhões de tangíveis, né? O que é tangível? Cartão, talão, token, né? Então a gente tinha que entregar para o Brasil inteiro. E eu, né, nem gosto de um desafio, né? Por isso a minha hashtag só vai. Só vai. E lá fui eu para a área de logística de tangíveis. E lá foi quando eu me despedi do banco, foram 9 anos, né? 9 anos, e aí eu me despedi do Unibanco. Você continuou seguindo carreira. Nessa época você já estava no Itaú, não estava? Isso, aí eu vou falar um pouquinho depois da minha trajetória. Mas eu quero que você vá pelo menos até a linha do Estados Unidos. Estados Unidos? Porque daí a gente chega juntos. Beleza. Eu quero depois contar minha parte, a gente vai chegar junto para finalizar na Pontoni. Bom, aí foi quando eu saí do Unibanco, falei que eu tava grávida já do Ti, né? Aí eu quis tirar um ano sabático, você lembra? E foi o momento que eu vivi a gravidez do Ti, né? Graças a Deus, aí você tava bem, né? No Itaú. Isso também foi uma coisa que a gente sempre combinou muito, né? Essa questão, Fê, cara, 9 anos, já tá estressada, passou por muita coisa, tal, vai viver a maternidade. E eu vivi esse mundo aí com o Tiagueira, vivi a gestação dele toda. Aí, quando ele tava com 4 meses de idade, o que eu falei pra você? Não aguento mais ser mãe, esse negócio de dar peito, mãe, né? Ficar em casa, socorro, tem que trocar o bebê toda hora. Aí eu voltei pra trabalhar, né? Voltei pra trabalhar. E aí foi quando veio o BNP Paribas, né? A Cetelem, que foi o banco de investimento. E eu fui pra gerir também uma área de melhoria contínua. E lá foi muito top, né? Apesar de ter sido, assim, acho que 2 anos, até menos que isso. Mas foi uma trajetória super intensa, né, Lê? Porque eles me deram muitos desafios. Eu reportava direto pro Marcos Etchegoin, que era o presidente, né, da divisão. Mas aí, né, eu só trabalhava, né? Era super workaholic. E nada, aí já eram mais de 10 anos de instituição financeira, né? Mais de 10 anos. Trabalhando na área financeira de qualquer forma. Então, essa é a base principal que você... A minha base foi, se a gente for colocar aí, 12, 13 anos de instituição financeira. Depois aí eu fui para a Qualicorp, né? Que é a maior administradora de plano de saúde do Brasil.
minha trajetória lá também foi, assim, algo de muitas bênçãos, né? Um crescimento muito rápido. Muito rápido, foi muito escalonado. Foi lá que a gente perdeu a nossa filha, a gente perdeu antes, né? De eu entrar na Qualicorp, mas aí, entre, né, o BNP Paribas e a Qualicorp. Mas na Qualicorp foi quando eu adoeci. E esse foi, acho que, um dos motivos até pelos quais, inconscientemente, a gente faz o que a gente faz hoje. O Sim. meu propósito. Sim. Né? Porque eu vivi na pele muita coisa que lá no Brasil a gente não tinha a estrutura financeira que os Estados Unidos proporciona, ou se lá no Brasil tinha, a gente não tinha conhecimento. É verdade. Né? É verdade. Então, o meu propósito, acho que vem desde dessa parte aí. E aí foi quando, em 2014, mais ou menos, a gente falou, cara, chega, vamos morar nos Estados Unidos. A gente já vinha planejando desde 2011, né? Quando a gente vinha viajar, a gente vinha pra cá como turista, tal. Tudo funcionava, tudo era lindo. Estados Unidos, rua limpinha, todo mundo educado, né? Para no stop. E aí foi quando a gente planejou a nossa vinda. Mas quando a gente chegou aqui em 2015, eu cheguei com 38 anos. Porque logo depois eu fiz 39, né? E eu achava que eu ia me aposentar com 38. Ai, gente, que ilusão, né? Falei, você é mãe, dona de casa, que lindo, vou cuidar dos meus filhos, vou ser parqueira. Há quem diga que a gente foi louco, porque a gente chegou aqui, a Isabela tinha 7 meses. Exatamente, era uma bebê. Era aquela bola gostosa. Mas aí não deu, né? Eu fiquei o quê? 3 anos? 3 Mais anos ou menos nessa isso, vida. 3, 4 anos, Nessa vida de tipo, tá bom, vamos pro estudando, parque. assim, continuou estudando, continuou ainda Sempre, aprendendo, né? e tal. Eu sempre fui meio Mas nerd. não foi pro mundo corporativo, Não não fui. voltou pra essa linha. É. Deixa eu falar um pouquinho agora, então, sobre mim. Conta você, Porque agora. eu vou chegar no mesmo período que você, tá? Vai? Então tá bom, Então, chega primeiro lá. assim, meu nome é Leandro Pontoni, sou engenheiro de produção por formação, sempre trabalhei voltado para a área de gestão, né? Então, comecei minha carreira trabalhando na indústria automobilística, trabalhei na Ford, né? Por 2 anos só, Top. poucos anos, eu diria, e trabalhei na área de engenharia industrial lá, formado em engenharia de produção, então sempre fui para esse segmento. E, de repente, por um momento, eu estava em risco de ser promovido na Ford, mas só que eu ia ser mandado lá para a planta de Camaçari, na Bahia, que era uma planta Eita, afastada do glória. mundo. Eu ia me isolar do mundo, e um engenheiro jovem, 23, 24 anos, 22 anos nessa época eu tinha de idade. Eu falei, eu não quero me isolar, quero mudar os ares, né? E aí eu lembro que meus amigos da faculdade, muitos engenheiros, indo para a área, pro banco, trabalhar em banco, trabalhar em instituição financeira. E eu estranhava aquilo, eu falei, pô, eu não... Nada a ver, né? Não é a minha Engenheiro, área, banco, né? Mas acabei descobrindo que é uma área interessantíssima, e aí acabei entrando no Unibanco, acabei participando do processo seletivo, e entrando no Unibanco, na época, em 2001 também, foi quando a gente se conheceu mesmo. A gente eu entrei na mesma área que você já estava lá, 4 meses trabalhando. E foi daí que eu conheci um mercado financeiro. Comecei a ter contato com a área bancária, com instituição financeira, com finanças em geral, né? O que você fazia lá, Lê? quando Então, você eu chegou? comecei numa área de compras também, né? Como você, a gente trabalhou na área de compras, mas eu fazia a parte de negociação com empresas do ramo de construção, né? Então, empreiteiras, construtoras, para fazer o quê? Obras e reformas para o banco. Então, O povo nem imagina, né? Porque fala banco, pensa no caixa e no gerente, né? O departamento de compras também negociava as obras, né? Reformas Sim. das agências, dos prédios e tudo mais. Então, eu ajudava a área de engenharia do banco, que tem uma área de engenharia também dentro do banco, a fazer os orçamentos com as empreiteiras, com as construtoras e tudo mais. Então, eu fiquei nisso, acho que uns 3 anos aí nessa área. E aí, depois eu fui convidado internamente, estava sendo criada por uma diretoria, a área de melhoria contínua, Eu lembro. né? E a área de melhoria contínua, a área de melhoria de processos, que era a minha formação, né? Eu, quando me formei em engenharia, eu sempre fui para essa área do Lean Six Sigma, né? Que é uma metodologia aí de melhoria de processos, em que você identifica problema e resolve com soluções, ajuda a encontrar as melhores soluções. Então, fui convidado para essa área, para esse departamento lá do Unibanco na época, e fui um dos primeiros a participar desse processo. Aí fiz toda a certificação em Black Belt, né? E depois Master Black Belt. E aí treinamos muitas pessoas dentro do banco,
com a metodologia, né? Como fazer para melhorar processos, né? Qual o melhor método para você resolver problemas, né? E encontrar soluções. E aí a gente acho que eu fiquei no Unibanco nessa área há mais ou menos uns 5 anos, Nossa, foi. até a fusão com o Itaú. Na época, o Unibanco e o Itaú se fundiram. E aí foi muito engraçado essa época, porque dois meses antes da fusão, eu fui chamado para ir para o Itaú para abrir o mesmo departamento que eu tinha no Unibanco. Eu lembro, nossa. Que eu tinha ajudado a criar no Unibanco, e eu fui convidado para participar também de um departamento no Itaú que ia fazer a mesma coisa, que ia formar black belts, né, black belts, e que iam ter essa consultoria interna aí de melhoria de processos de gestão. E aí, 2 meses antes, então eu fui pro Itaú, recebi uma proposta irrecusável, financeira, e fui pro Itaú. Eu lembro. Lembra dessa época? Eu lembro que a gente teve um evento gigante lá no Morumbi, no World Trade Center. Isso. Esqueci agora, eu tô tentando lembrar o nome do diretor que virou pra mim, a gente já era casado, enfim. E aí o diretor virou pra mim e falou assim: o que eu preciso fazer pro Leandro Pontoni não ir embora? Aí eu olhei bem brava, né, pra cara dele, que eu sempre fui, né, a Joselita sem noção. Aí eu olhei bem brava pra ele, eu falei assim: você tinha que ter valorizado ele na época que você tinha que valorizar. Você tinha que ter pago o que ele tinha que pagar. Mas eu falei, né, do coração, você assim. desabafou, mas não foi. Eu desabafei. Aí ele falou: puxa vida, eu não acredito que a gente vai perder o Leandro. Eu lembro dessa conversa. E aí fui pro Itaú, fiquei lá bons anos aí. Durante a fusão, a nossa equipe trabalhou muito nesse processo de entender as áreas, né? Porque quando aconteceu a fusão, tinha jurídico de um lado, jurídico do outro. E a gente tinha que ter só, por exemplo, um jurídico. Contabilidade de um lado, contabilidade do outro. E a gente tinha que entender qual era o melhor processo e fundir as duas áreas. Então, é claro que naquele período teve alguns desligamentos também, porque eram departamentos que se somavam, mas não podia ter, não dava, né? Não comportava a quantidade de pessoas para poder fazer o processo acontecer. Mas conta o que aconteceu na tua carreira, porque você foi para lá 2 meses antes. Ah, sim, fui promovido, Você foi promovido, certo? Logo depois da fusão entre as duas áreas, eu recebi a minha ex-chefe de volta como chefe novamente, minha diretora, que eu tinha pedido desligamento do Unibanco na época, e ela voltou a ser minha chefe novamente, assumiu a diretoria novamente, mas como realmente saí muito tranquilo, né? Minha saída foi sempre bem... portas abertas. Foi muito tranquila. Ela acabou me promovendo depois, na fusão. Ela chegou novamente a ser minha diretora e eu acabei sendo promovido na época. Não vou te perder de novo, vou te promover. Exatamente. Em 6 meses você teve legal. 2 promoções, né, Lê? Foi bacana. E aí, aí essa foi minha experiência em banco, porque daí eu recebi um convite também, aí totalmente outro segmento, né? Então eu já tinha trabalhado na indústria, já tinha trabalhado na instituição financeira, que foi banco, eu fiquei 10 anos em banco, né? No período todo entre Unibanco e Itaú. E eu fui convidado para trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, né? Era um processo que estava acontecendo, eu participei e recebi uma proposta também novamente irrecusável, financeiramente falando, e de desafio também. Eu estava já, de certa forma, um pouco acomodado, 10 anos de banco. E aí eu recebi uma proposta para também montar uma área de excelência operacional na época do Pão de Açúcar, na época ainda na gestão Abílio Diniz. Então eu tive o prazer de poder trabalhar com ele, com Abílio Diniz na época. E foi muito bom para mim, foi muito bom como pessoa, como profissional. A gente desenvolveu um departamento, uma área lá também interna, chamada Excelência Operacional, que nada mais é melhoria de processos. Sim. E para poder atuar nas áreas, mas né? Mas era um negócio gigante, né? Porque era varejo, né, meu? Eram várias lojas, não eram? Porque não era só Pão de Açúcar. Não. Marca, no total, a rede tinha mais de 1.200 lojas espalhadas pelo Brasil, né? Naquela época, o Grupo Pão de Açúcar detinha Casas Bahia, Ponto Frio, as .com, né? Pontofrio.com, casasbahia.com, e tinha o varejo alimentício, que era o Extra, né? A Bandeira Extra, Pão de Açúcar, Açaí, tudo era junto, né? Era tudo um grupo só. Casas Bahia, como eu falei. E aí... E o meu trabalho era voltado para o varejo alimentício. Então, eu trabalhava mais para a estrutura dos supermercados, né? Dos hipermercados, supermercados. Então, fazendo a melhoria dos processos de loja, principalmente. Então, foi legal. Foi um outro conhecimento, foi um outro know-how que a gente adquiriu. E no final disso, eu acabei abrindo minha própria consultoria. Né? Então, eu ainda fiquei no Grupo Pão de Açúcar até 2014. Na verdade, início de 2014, e aí eu já tinha minha consultoria nessa época. E comecei a atuar
com uma consultoria própria. Foi daí que eu comecei a empreender de fato, né? E eu lembro que você teve assim, você ficou com muito medo, né? Sim, dá Porque sempre aquele friozinho na a barriga, gente né? vinha do CLT, do Isso, salário garantido. Aí virei PJ, né? Pessoal, você que quer empreender, escuta essa história, porque esse é o gatilho, assim, essa é a chave do cara que é CLT, W2, sei lá, eu aí, né? Mas o cara que tem o dinheiro garantido pra fazer essa virada de chave. Pra empreender. É. Eu acho que assim, fazendo o que você gosta, não tem como você não atuar, não tentar, pelo menos, né? Esse voo solo, vamos chamar assim. E aí eu atuei com algumas empresas, grandes empresas. Claro que eu tinha, atrelada a mim, eu tinha uma grande broker, né? Uma grande consultoria também, a Icântica na época. E eu atuei em outros varejistas, por exemplo. Trabalhei no Magazine Luiza, fazendo alguns projetos. Aí você volta pra fazer melhoria contínua em alguns nos lugares, players, né? alguns grandes players aí do mercado. Na Monsanto, onde eu trabalhei, você foi? Sim, e aí foi interessante porque a gente já estava com planejamento mesmo de se mudar, de vir né? embora. A gente já estava... A Fernanda estava passando por uma gravidez da nossa segunda filha, a Isabela, e por ser uma gravidez de risco, né? A gente decidiu esperar ela nascer, ter alguns mesinhos para a gente poder fazer o planejamento de mudança mesmo para os Estados Unidos, né? Então, ela veio para cá, a gente se mudou em agosto de 2015. Sim. Já também com ideias de empreendimentos, né? Aqui, o que a gente ia fazer e tudo mais. Nem tudo saiu como planejado, como sempre, né? Aliás, a maioria das coisas que a gente planejou não deu muito certo, mas a gente conseguiu, né, levar adiante. E eu acho que a sementinha da Pontoni Financial já estava criada desde então, desde quando a gente se conheceu. Se a gente parar para pensar, a Pontoni Financial e a nossa parceria, a nossa sociedade, ela começou lá atrás quando a gente já se conheceu. Quando a gente começou a trabalhar junto, quando a gente entendeu que cada um estava performando melhor e cada um podia atuar melhor, para a gente mesmo não se cruzar e não se conflitar. Né? Então a gente já começou a Pontoni Financial lá atrás. Eu acho que... E aí, chegando aqui nos Estados Unidos, a gente passou por algumas... como a Fernanda falou, né? Ela ficou aí uns 2, 3 anos sem atuar, de fato, sem ir para o mercado. Ela cuidou da nossa filha, que era muito pequena mesmo. Cuidou da nossa casa, cuidou da gente, né? Porque realmente a gente vem para cá, não tem família, não tem ninguém para ajudar. Então, ela fez esse papel com excelência. Foi bom para ela também, que deu uma oxigenada. Eu acho que foi interessante viver a imigração como você viveu. Eu vivi por outro lado, vivi tentando empreendimentos, fiz um pouco de várias coisas aqui. Viajava pra caramba, né, Viajava Lê? bastante. Eu ficava muito por sozinha conta com as crianças, Por conta dos projetos que a gente tinha. Muitos projetos deram certo, outros não deram certo, mas ok, é a vida do empreendimento, né? A vida do empreendedor, A verdade é uma só, né, Lê? Empreendedor de sucesso. Que não falha, não é empreendedor. Porque é o teste, né? Exatamente. É tentativa e erro. Acho que essa é a mensagem, né? Se você vai empreender, saiba que o risco é grande e que mesmo que você não dê certo em alguns projetos, outros darão. Nunca pense que você não é suficiente ou não é competente o suficiente para fazer um projeto dar certo. Tá aqui o exemplo, né? A Pontoni Financial, onde a gente vai chegar, né? Foi quando, na verdade, a Fernanda começou esse projeto, especificamente agora a Pontoni Financial, quando tudo começou. Que ela, quando quis voltar para o mundo corporativo, ou para o mercado de trabalho, vamos dizer assim, ela buscou uma área que tivesse a ver com tudo o propósito que ela tem, né, que ela começou, que é o propósito de ajudar pessoas e de não acontecer o que aconteceu com ela, né, principalmente. Sim. No período aí 2013, mais ou menos, que foi quando você 2013. teve essa cirurgia. E aí que surgiu o propósito, que surgiu a Pontoni Financial, através da broker Five Rings, que na verdade começou antes, numa outra empresa que ela começou, outra grande player do mercado. Sim. E que, ok, foi muito interessante, foi muito aprendizado, mas não era ainda o que você queria, né, naquele momento. Lê, você tá contando aí, parece que você tá falando de outra pessoa. Sabe por quê? Vou te falar um negócio. Se tem algo que eu nunca sonhei ou projetei, era ser CEO de alguma coisa. Pois é. Que doido, né? Pois é. Eu nunca imaginei. Eu sempre achei que Por ia isso ser que assim. se tornou, né? Acho que é até um dos motivos... Cara do céu! Você sabe que até hoje, assim, a gente brinca, né? Que a gente fala, você é CEO, eu sou CFO e tal. Aí, às vezes, eu paro e falo, eu? CEO? E é mesmo, com excelência, viu? Realmente domina muito o tema. Muito então, doido. assim, como é que a gente começou a Financial, né? A Pontoni Financial.